E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar sequência, porque no nosso último encontro nós abordamos o período regencial. Fizemos um panorama de tudo aquilo que ocorreu durante o regime regencial. Lembrando que o período regencial ele separa o primeiro reinado, em que o imperador Dom Pedro I governou, do segundo reinado, quando nós vamos ter a administração de Dom Pedro II. E aí o período regencial ele se desenvolve no momento em que você tem o quê? Uma menoridade do imperador. Quando Pedro I renunciou, Dom Pedro II, futuro Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos, e a partir daí você tem, portanto, uma década de período regencial. Tranquilo? Beleza? Então vamos em frente. Olha só. 1840, golpe da maioridade. Por que golpe da maioridade? Porque houve uma antecipação da maioridade de Pedro II. Pedro II só se tornaria, segundo a lei, imperador aos 18 anos, o que só viria a acontecer em 1843. Mas diante daquela situação que a gente estava vivendo durante o período regencial, com uma sucessão interminável de revoltas, motins, quebra-quebras em todas as partes, praticamente do império, por conta da transferência de poder para as províncias e, consequentemente, isso acirrou as disputas políticas, a ascensão de Pedro II à condição de imperador criava uma situação nova. Por quê? Porque, tendo imperador, havia uma condição que igualava todos os indivíduos, independentemente do seu sexo, independentemente da sua idade, independente da sua condição social, independentemente da condição de livre ou escravizado, todos os indivíduos eram, no regime imperial, súditos. Isso igualava os indivíduos. Então, a ascensão de Dom Pedro II ao trono era uma coisa que criava essa condição igualitária abaixo dele. Então, em 1840, o grupo denominado de liberais, que estava afastado do poder pela eleição anteriormente ocorrida de Araújo Lima, que inicia um processo chamado de regressismo, que é uma restauração do modelo centralista, você tem ali com o grupo liberal na oposição, eles então manobram no sentido de voltar ao poder e encontram nessa antecipação da maioridade Pedro II uma ferramenta para promover essa retomada do poder. Por quê? Eles imaginavam, e aí acertadamente, que a partir do momento que Pedro II fosse confirmado como imperador, ele recompensaria o grupo liberal, convidando esse grupo para formar o governo, que é o que vai acontecer, não por muito tempo, mas é o que vai acontecer. Já dentro do segundo reinado, uma das mudanças introduzidas por Pedro II vai ser esse modelo que nós temos aqui na tela, o chamado parlamentarismo imperial, também denominado de parlamentarismo ao contrário. Por que parlamentarismo ao contrário? Porque a inspiração vinha do modelo inglês, vinha do modelo britânico, em que você tem um regime parlamentar, portanto você tem o monarca como chefe de Estado, mas você vai ter um primeiro-ministro como chefe de governo, aquele, digamos, basicamente permanente, pelo menos até morrer, e o outro transitório, dependendo sempre de possuir uma maioria política dentro do parlamento. E aí, por que parlamentarismo ao contrário? No modelo inglês, que é o modelo clássico, o que você tem? Você promove as eleições para encontrar o partido que teve mais votos. O partido que tem mais votos, né, ou seja, o partido vencedor, forma então o governo. E cabe ao monarca aceitar esse governo organizado pelo partido vencedor. Beleza. Já no modelo brasileiro, que, portanto, que recebe essa designação de parlamentarismo ao contrário, ocorre o oposto. Por quê? Antes de ocorrerem as eleições, o imperador já designava qual era o grupo político que formaria o governo. Então, no Brasil, começava por onde era o último ato do modelo parlamentar britânico, que era a formação do governo. Aqui, Dom Pedro escolhia entre liberal e conservador quem formaria o governo. E sendo dois, era igual uma gangorra, de forma, digamos assim, medianamente falando, em torno de um ano e meio,
basicamente, você tinha uma mudança de governo. Então, subiam os liberais, os conservadores iam para a oposição, o imperador dissolvia o governo, nomeava os conservadores na oposição para exercer o governo e aí os liberais iam para a oposição e assim o tempo inteiro essa gangorra alternava governos liberais e conservadores. Mas por que ele, portanto, ele é parlamentarismo ao contrário? Porque no Brasil você primeiro organizava o governo e depois fazia as eleições. E qual era o resultado das eleições? Ora, não precisa ser gênio para imaginar que as eleições davam a vitória para quem já tinha sido escolhido para ser governo. Devemos lembrar que no Brasil, até a Revolução de 1930, portanto até o século XX, as eleições eram abertas. Né? E controlando, por exemplo, ali a definição de quem seria eleitor, quem poderia se candidatar, etc., você tinha, portanto, um mecanismo de qualificar o eleitorado no sentido assim, num município em que o grupo que é alinhado com o governo conservador, por exemplo, aquele grupo, portanto, ele se organiza, ele qualifica como eleitores votantes dos conservadores e ganha a eleição local. E essa eleição vai subindo até o topo e aí você confirma a escolha imperial. Então o imperador fazia e desfazia governos, formava e desinformava governos e as eleições eram mera formalidade apenas para garantir, para reconhecer, para referendar a escolha imperial. E assim, nenhum grupo se eternizava no poder e qualquer grupo, qualquer segmento que tivesse a vontade de chegar ao governo só poderia fazê-lo mediante uma aliança com Pedro II, jamais contra ele. Consequentemente, ninguém era inimigo do imperador. Tranquilo? Esse era o modelo parlamentarista do Império e esse modelo vigorou ao longo de todo o segundo reinado, alterando-se um pouco a partir de 1870, quando, ao lado dos liberais e conservadores, em 1870, ao fim da Guerra do Paraguai, vai surgir um outro partido político, no caso, o Partido Republicano. Aí, essa alternância, ela vai potencialmente ficar um pouco mais complexa, embora o Partido Republicano nunca tenha chegado ao poder dentro do modelo do parlamentarismo imperial. Atividades econômicas. Ao longo de todo o segundo reinado, principal atividade econômica do país, o principal gerador de divisas, produção cafeeira. Café. O Brasil é o café e o café é o vale. Uma expressão corriqueiríssima do segundo reinado. Né? O Brasil era não só, foi durante muito tempo o único grande produtor de café no mercado internacional e ali durante o século XIX, quando foram aparecendo concorrentes, mesmo assim o Brasil era o maior produtor mundial de café e de onde saía a maior parte desse café da região do Vale do Paraíba Fluminense, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. E aí o café vai migrando, né, do Vale do Paraíba e Oeste Velho de São Paulo rumo ao Oeste Novo Paulista, ali a partir da segunda metade do século, principalmente aí a partir de 1870, e não por acaso, quando o café chega no Oeste Novo de São Paulo, você vai ter o surgimento do Partido Republicano. É um outro grupo de cafeicultores, com outras ideias, com outras propostas, etc. Então, de 1840 a 1870, o Brasil é o maior produtor mundial de café, e onde está esse café? No Vale do Paraíba Fluminense, Oeste Velho de São Paulo. A partir de 1870, Oeste Novo Paulista, em que melhores condições de solo, relevo, pluviosidade vão dar um arranque ainda maior a essa produção de café. Tranquilo? Outras atividades econômicas que você tem durante o segundo reinado, produção de borracha na Amazônia, atividade extrativista de coleta na floresta amazônica, produção de tabaco, principalmente ali na Bahia, mas em outras partes da região nordestina, e a tradicional produção de couros e derivados, né, lá nas províncias do sul. Então,
o Brasil tinha esse conjunto variado de atividades econômicas, mas uma, particularmente, ganha destaque, que é a chamada Era Mauá, que é um surto industrial que o Brasil vai ter durante o segundo reinado. O que alimenta esse surto industrial? O fim do tráfico negreiro, tráfico, não da escravidão. Fim do tráfico negreiro em 1870, tá? Então os capitais que estavam vinculados ao tráfico, ao comércio de gente, né, pelo Atlântico, esses recursos vão ficar disponíveis para novas atividades econômicas. A existência de um estoque de mão de obra cativo, ocioso, você vai ter um mercado consumidor potencialmente importante e você tem também o fim dos famosos tratados de 1810 que conferiam aos ingleses vantagens alfandegárias. O fim dos tratados de 1810 na década de 1840, juntamente com o fim do tráfico negreiro a partir da década de 1850, vai alimentar esse surto industrial. E aí, o grande nome como empreendedor, capitalista, homem de dinheiro, negociante internacional, vai fazer uma fortuna reconhecida como provavelmente a maior fortuna abaixo da linha do Equador em sua época. Um homem, por exemplo, cuja fortuna pessoal equivalia quase ao rendimento todo do Tesouro Brasileiro anual. Hoje, por mais rico que alguém seja, ninguém é tão rico quanto o orçamento nacional. Então, o Irineu Evangelista de Souza, que vai depois receber o título lá no final de sua vida como Barão de Mauá, era um grande empreendedor. Tinha companhias de cabotagem, de iluminação pública, de limpeza urbana, de transporte, investia em estaleiro, produzia, tinha ferrovias, etc. Vários bancos, casas bancárias, fazia empréstimo a juros. Enfim, era um homem com variadas atividades econômicas e não surpreendentemente, um homem que tornou-se, portanto, alvo de muita inveja, muita desconfiança, porque era alguém que fazia fortuna no Brasil numa época em que se vivia da escravidão e ele era um homem que fez fortuna usando pouco ou nenhuma atividade escravocrata, tá bom? Então é um engano pensar que o Brasil foi só café. O Brasil foi café, fundamentalmente, sim, mas ele tinha outras atividades econômicas e a Era Mauá é um aspecto relevante porque não caracterizamos como um processo de industrialização, porque teve início, meio e fim dentro do próprio segundo reinado, foi um surto industrial, beleza? Em termos diplomáticos, o que vai caracterizar o segundo reinado? Duas linhas fundamentais: as relações com a Inglaterra e com os países latinos. Com a Inglaterra, foi uma relação que nem sempre foi pautada por, digamos assim, por uma condição amistosa. Né? Muito pelo contrário, houve muitos atritos e, portanto, a ideia de se pensar um Brasil submisso à maior potência militar do século XIX, isso embute um equívoco. Né? O Brasil não só teve margem de manobra, haja vista, por exemplo, que entre as proibições inglesas em relação ao tráfico de escravos e a sua efetiva proibição vão transcorrer 5 anos. Então, 5 anos em que, apesar das pressões inglesas, o governo brasileiro, infelizmente, né, condenavelmente, manteve o tráfico negreiro, protegeu os negreiros e não tomou nenhuma medida, de fato, para reprimir esse tráfico. Tá bom? Agora, vamos lembrar que usar escravos no século XIX não era uma coisa tão condenável assim, porque era uma prática que já vinha de séculos anteriores. Óbvio que hoje a gente condena, e isso é uma mancha no passado dos países que praticaram a escravidão, que contribuíram de alguma forma com o próprio tráfico, mas em sua época isso não era necessariamente uma coisa condenável ou objeto de uma repressão. Então, relações com a Inglaterra, pautada pelo fim dos tratados de 1810, que
na década de 1840 esses tratados estavam chegando ao fim, precisavam ser revalidados, não foram, os tratados então caducaram. E aí qual era a importância dos tratados? Vamos lembrar que por esses tratados os produtos vindos da Inglaterra pagavam tarifas, quando foram estabelecidos lá em 1810, os ingleses pagavam tarifas de importação de 15%. Os portugueses, naquela época, 1810, o Brasil ainda era colônia de Portugal, os ingleses pagavam 16% e qualquer outro país pagava 24%. Com a independência, o que o Brasil fez foi nivelar, numa tentativa de facilitar a concorrência com os ingleses, foi buscar nivelar, por meio da concessão de isenções ou condições privilegiadas, que outros países também usufruíssem essa tarifa de 15%. Mas, de qualquer forma, em 1810 os tratados caducaram e imediatamente houve uma elevação de tributos na entrada de mercadorias. Havendo similar nacional, o preço, o imposto podia dobrar. Tipo assim, uma panela vinda da Inglaterra que pagava 15%, quando o tratado caducou, porque se fabricavam panelas aqui, o preço dessa panela dobrava, né, vindo da Inglaterra. E aí, com o fim dos tratados de 1810, o então, o então primeiro-ministro, ou no caso do Brasil, chefe de governo, Alves Branco, ele estabelece um conjunto de tarifas que vai promover um realinhamento das condições econômicas em prejuízo dos ingleses. O que não, curiosamente, né, ou melhor, sem preciso fazer grande esforço, ao estabelecimento das tarifas Alves Branco, a Inglaterra respondeu com a implementação do chamado Bill Aberdeen, ou, no caso, um decreto vindo do primeiro-ministro Aberdeen, que governava a Inglaterra naqueles anos, que determinava que a Marinha Real Britânica tinha poder de polícia para perseguir, interceptar, capturar, aprisionar navios de qualquer bandeira suspeitos de tráfico. Como uma retaliação às tarifas Alves Branco, o Bill Aberdeen vai considerar que qualquer navio brasileiro era potencialmente um navio de tráfico. E, consequentemente, a Marinha Real dava combate aos navios brasileiros, aprisionava essas embarcações, levava para a África e lá essas embarcações mofavam, apodreciam e naufragavam antes que os tribunais pudessem julgar e determinar se aqueles navios eram ou não eram de tráfico. Além do que, em mais de uma oportunidade, navios ingleses não só dispararam contra o território brasileiro durante aqueles anos, como também há registros em várias vezes do desembarque de tropas inglesas em território brasileiro a pretexto de perseguir negreiros ou cargas de escravos recém-desembarcados. Então, quando os ingleses perdem essa condição privilegiada, eles arrocham o tráfico negreiro, levando a uma asfixia e, a partir daí, forçando o Brasil a uma negociação que vão ser posteriormente as chamadas tarifas Silva-Ferraz, tarifas bem mais camaradas com a entrada de produtos ingleses. Então, nós temos o Bill Aberdeen como uma fonte de atrito entre Brasil e Inglaterra, e depois a chamada questão Christie, em que, em dois momentos, em duas oportunidades, essas tensões, essas rivalidades aparecem e culminaram na década de 1860 com um rompimento de relações e uma quase guerra entre Brasil e Inglaterra, com uma frota inglesa bloqueando o porto do Rio de Janeiro, ameaçando bombardear a cidade, inclusive o Palácio Imperial. E, de sua parte, Pedro II ordenando que as fortificações, as fortalezas da Baía de Guanabara se preparassem para bombardear a frota inglesa caso ela iniciasse operações hostis de bombardeio ou desembarque na capital do Império. Os dois países romperam relações, só vão voltar a restabelecer relações diplomáticas por ocasião do início da Guerra do Paraguai. E aí, o nosso outro eixo, países platinos,
expansionismo brasileiro e argentino na região. Isso levava a choques frequentes, não só entre brasileiros e argentinos, mas também dos seus interesses. E o foco, né, normalmente, o campo normalmente em que essas diplomacias se conflitavam era em relação ao Uruguai, que tinha um infeliz papel aí de amortecedor entre as ambições brasileiras de um lado e as ambições argentinas de outro. Várias guerras civis, opondo brancos e colorados, ou opondo grupos que eram mais ligados à Argentina ou mais ligados ao Brasil, motivaram em inúmeros momentos intervenções, tanto de um país quanto outro, em relação ao Uruguai. E aí, na década de 1860, governando o Paraguai, o Solano Lopes, que já havia assumido o poder em lugar de seu pai, o Solano Lopes dá continuidade a um temor, a um receio do Paraguai, no sentido de que se o Uruguai fosse capturado, quer fosse pelo Brasil, quer fosse pela Argentina, eles estabeleceriam uma continuidade que isolaria o Paraguai de acesso ao oceano. Poderiam, portanto, sufocar o comércio paraguaio. Então, o Paraguai, por sua vez, o quarto elemento nessa equação, o Paraguai vai se tornando progressivamente um defensor denodado, esforçado da autonomia do Uruguai, porque ele entendia que se o Uruguai não estivesse submetido nem à Argentina nem ao Brasil, o Paraguai, por sua vez, não ficaria fechado no interior do continente sem acesso ao oceano. Mas na década de 1860, no curso de uma das guerras civis ocorridas por lá, brasileiros começaram a ser perseguidos e mortos e propriedades brasileiras no Uruguai começaram a ser destruídas e confiscadas, o que vai motivar uma intervenção armada do Brasil sobre o território do Uruguai. Considerando-se ameaçado, Solano Lopes, então, inicia operações militares no sentido de guerrear contra o Brasil. E aí, já aproveitando, como também tinha litígios de fronteira com a Argentina, contra o Brasil e contra a Argentina, e, de quebra, ocupar o Uruguai, ou tornar o Uruguai um estado fantoche nas mãos dos paraguaios. Tá? Então, para fechar aqui. O Paraguai de Solano Lopes, em 1864, que a guerra começa em dezembro de 64, o Paraguai de Solano Lopes tinha um exército calculado em cerca de 80 mil soldados. Desculpe, com 1,5 milhão de habitantes, o Paraguai tinha, tinha 80 mil homens armados. O Brasil, por exemplo, tinha na mesma época uma população estimada em torno de 8 milhões. E para 8 milhões de pessoas, o exército brasileiro tinha 3.500 homens. Em sua esmagadora maioria eram oficiais. Devemos lembrar que lá no período regencial tinha sido criada a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, ela vai, como ela era mantida pelos proprietários, não era o Estado que tinha que pagar por elas, a Guarda Nacional foi ocupando paulatinamente o papel que era do Exército. Agora, com o início da guerra, vai se tomar ciência de que a Guarda Nacional ela não serve para travar uma guerra externa, até porque constitucionalmente não era para isso que ela servia. Internamente, a Guarda Nacional servia para manter a ordem interna apoiada pelo Exército. Em conflitos externos, era o oposto. O Exército tomava a frente com o apoio da Guarda Nacional. Só que vai se ver, logo no início do conflito, que a Guarda Nacional pouco ou nenhuma contribuição dava. As pessoas se esquivavam de fazer a prestação do serviço militar, fugiam, né, iam a contragosto, bom, óbvio, iam a contragosto para a guerra, enfim, e foi necessário, portanto, que você criasse um exército para poder dar conta do Paraguai. Aí você percebe que quando o Paraguai ataca Brasil, Argentina e ameaça o Uruguai, a formação da chamada Tríplice Aliança Argentina, Uruguai e Brasil, você vai ter uma desproporção muito grande de recursos humanos e materiais.
O Brasil tinha 8 milhões. Você tem alguns milhões, uns 3, 2, 3 milhões de argentinos, mais ou menos de 1 milhão de uruguaios, mas você juntando toda essa população, você tem uma população muito maior do que a do Paraguai. E, por outro lado, essa população, né, desses países com mais recursos, eles podiam ocupar o Paraguai, mas o Paraguai não podia ocupar esses países. Afora o Uruguai, o Paraguai não poderia ocupar, por exemplo, a Argentina, muito menos o Brasil. Consequentemente, a desproporção de recursos materiais e humanos vai fazer com que, no final das contas, a Tríplice Aliança vença a guerra. Mas não foi fácil, porque o Paraguai era um país fechado, um país isolado, ninguém tinha mapas, ninguém sabia onde você tinha os principais centros urbanos, você não sabia, não tinha uma rede de estradas que pudesse ser utilizada por um invasor e o território paraguaio internamente era fortificado, e como você só podia usar basicamente os rios, você só tinha basicamente a preocupação de fortificar os rios. E aí você bloqueava, como no caso, por exemplo, da fortaleza de Humaitá, você bloqueava durante muito tempo o avanço eventual de forças inimigas. A tomada, a superação da fortaleza de Humaitá vai levar para mais de um ano para acontecer por parte do exército da Tríplice Aliança, protagonizado fundamentalmente por soldados brasileiros. Né? Quando a guerra terminar em 1870, com a morte de Solano Lopes nas mãos de um grupo de soldados, ele é morto por um lanceiro argentino chamado Chico Diabo, e aí vai se criar uma quadrinha, né? O Cabo Chico Diabo, do Diabo Chico deu cabo. Com a morte de Solano Lopes, a guerra termina, mas ela custou ao Brasil 50 mil mortos. Se for comparar hoje, que nós estamos no dia 24 de novembro de 2020, nós já temos praticamente, não, nós já temos mais de 3 guerras do Paraguai em menos de um ano em mortos por conta da Covid-19. Né? Então, só para ter a dimensão do impacto, levou-se de dezembro de 64 até quase o final de 1870 para termos 50 mil baixas no exército. Aqui no Brasil, nós começamos a vivenciar essa pandemia em março, ainda estamos em novembro e já temos 3 guerras do Paraguai para mais de vítimas, e sem perspectiva de que isso termine. Né? Feita essa ponderação, vamos adiante. A guerra termina em 1870, 1870 funda-se o Partido Republicano, o café está começando a se estabelecer no Oeste Novo Paulista, as condições do Império estão mudando. Chegamos à década de 1880 e aí eu tenho um conjunto de elementos que sinalizam a crise e vão levar ao colapso do regime imperial. Crise política. Partidos liberal e conservador são agora acrescidos do Partido Republicano. Qual a importância disso? É que o Império permite, uma demonstração positiva de democracia, o Império permitiu a existência de um partido político comprometido com a extinção da própria monarquia. Porque numa república não tem imperador. Mesmo assim, foi permitido que se formasse um partido que tivesse como proposta a extinção do regime monárquico. Terminou a guerra de 1870, qual a intenção do governo? Depois de ver o exército crescer para um efetivo de mais de 150 mil homens, o objetivo era você ir paulatinamente minguando o exército novamente, né, no sentido de reduzi-lo outra vez a um efetivo ínfimo, mínimo, de tal modo que ele não representasse uma ameaça. Só que o exército emerge da guerra de 1870 muito ciente de que quem venceu a guerra foram eles, e não foi a Guarda Nacional, e consequentemente o exército não vai permitir a redução do seu papel e de sua influência. Muito pelo contrário, a percepção de que o Império vai retribuir o sacrifício da guerra com uma tentativa de neutralização da própria força armada terrestre, vai fazer com que esse exército rapidamente se posicione como uma força de oposição ao Estado.
Então, nós vamos ter aí a chamada crise militar, em que o exército deixa de ser um sustentáculo do Estado para se tornar uma força de oposição. Temos a questão do abolicionismo. Durante a Guerra do Paraguai, muitos escravos foram seduzidos com a proposta de ir para o Paraguai lutar e que, em troca, ao final do conflito, quando eles retornassem, eles seriam alforriados, o que em grande parte não aconteceu. Então, a causa abolicionista ganha muita força na década de 1880, reconhecendo que o Brasil vivia de um sistema injusto que precisava terminar. E aí a abolição ela vai ganhando força na própria sociedade. Tranquilo? Finalmente, temos um conflito entre a igreja e a monarquia. Lembrando que a igreja ela era um sustentáculo da monarquia, na medida que em locais em que você não tinha nem coletor de impostos, você tinha pelo menos um padre. E como o imperador era o chefe da igreja, você tinha a vontade imperial manifestada em tudo quanto era lugar. Quando a igreja passa também a fazer oposição ao imperador, essa ligação entre o governo imperial no Rio de Janeiro e todas as suas províncias e municípios, todas as suas localidades, se rompe. E, arrematando isso, o imperador já com uma idade muito avançada e já com muitas doenças inerentes a essa idade avançada, a possibilidade de um terceiro reinado em que se tivesse à frente de governo uma mulher e casada com um francês e que se tinha a ideia de que esta mulher, ela na verdade reproduziria as vontades de seu marido estrangeiro. Isso ajudava a alimentar um desgaste contra a possibilidade de um terceiro reinado e uma pressão crescente para fazer coincidir o ano de 1889 com o centenário da Revolução Francesa. Então, você tem uma pressão muito grande para que, em 1889, o imperador tomasse a iniciativa. Tá? Lembrando que a Revolução Francesa começa em 1789, então é uma pressão muito grande do Partido Republicano no sentido de que o imperador, de livre e espontânea vontade, concedesse no centenário da Revolução Francesa a transição do regime político brasileiro de monarquia para república. Então, nesse conjunto de pressões, você tem, portanto, o encerramento do segundo reinado, tá? Que vai se dar, portanto, naquele momento. Então, não tem uma causa específica que leva à derrubada da monarquia. Nós temos um conjunto de coisas que se somam e levam a essa derrocada. Tá bom? Valeu, pessoal? Então a gente viu aqui, fechamos esse ciclo, fechamos essa unidade, vendo o segundo reinado e principalmente o seu encerramento. 1889, um golpe militar derruba a monarquia e vai instituir um novo regime, que é a República. Valeu? Tchau, tchau, galera!